Meus amados irmãos, meus amigos, que a graça do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. E nessa hora queremos colocar nossa vida no Teu altar. Fala conosco, Senhor, nesse momento. Fala conosco hoje, fala conosco nessa hora em que estamos assistindo essa mensagem. E que o Espírito Santo também faça uma visita especial essa semana, Senhor, na vida daqueles que já foram um dia membros da Tua igreja, parte do Teu povo, que fez uma aliança contigo, mas que se desviou dos Teus caminhos, infelizmente. Pai, fala conosco agora, Senhor, e ajude-nos a ouvir a Tua voz. E transforme o nosso coração. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, Gênesis capítulo 6, versículo 3, tem uma profecia de duplo cumprimento. Vocês sabem, mas essa profecia, ela foi feita devido ao fato de que os filhos de Deus começaram a se desviar dos caminhos de Deus para seguir os caminhos dos homens. Vamos ler Gênesis 6, versículos 1 até o 7. Aliás, até o 9, né? Até o 9. Gênesis 6, versículos 1 a 9. Como se multiplicaram os homens na terra, e lhe nasceram as suas filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre elas mais lhe agradaram. Versículo 3: E disse o Senhor: o Espírito Santo não agirá para sempre no homem. Essa é a profecia. Nós vamos conversar sobre ela hoje. Pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e os homens, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra, e que era mau continuamente o coração dos filhos dos homens, e dos filhos de Deus também, né? Então o Senhor disse: eu me arrependo de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal e todos os répteis da terra, e todas as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante de Deus, e ele era um homem justo. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. E verso 10 diz que ele gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Meus amados, uma profecia dentro de um contexto histórico. Deus sempre teve na terra 2 povos: o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Deus sempre teve na terra 2 caminhos: o caminho de Deus e o caminho dos homens. Deus sempre teve na terra seus filhos. Assista a live 3 de O Juízo de Deus, você vai perceber. Deus tem filhos nessa terra. E tem pessoas que não são filhos de Deus. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. A Bíblia define assim: filhos de Deus e filhos dos homens. E aqui nós temos um problema dentro desse contexto histórico. O dilúvio, antes do dilúvio, não se falava em dilúvio ainda, mas
a geração dos filhos de Deus, pela ciência, pela cultura, pelos ensinos da época, começaram a ser varões de renome, gigantes. E gigantes aqui pode ser tanto físico quanto intelectual. Aqui, varões de renome significa que o homem desenvolveu muito a sua inteligência a ponto de, naquele período, a ciência criar, né? Segundo o livro Patriarcas e Profetas, muitos animais foram desenvolvidos geneticamente naquela época. E aí você percebe por que Deus não colocou na arca os animais gigantes, os grandes animais. Porque foram animais desenvolvidos geneticamente na época antes do dilúvio. Mas esse é um assunto que a ciência tem que explicar. A gente não precisa entrar muito nessa área, porque para nós hoje, nós temos que nos concentrar aqui. Deus tem na terra dois povos, Deus tem na terra dois caminhos, Deus tem os seus filhos e existe também os filhos dos homens. E o que aconteceu? O que aconteceu é que a igreja de Deus, o povo de Deus, os filhos de Deus, começaram a abandonar os caminhos de Deus. Meus amados, nessa série O Espírito Santo, nessa jornada ao Espírito Santo, uma coisa que eu tenho percebido é que o Espírito Santo, ele quer repreender, ele quer falar e ele quer transformar você. Ele quer repreender, ele quer falar, ele quer transformar você. Mas nós somos muito ruins, nós somos maus, porque nós não queremos isso. Nós somos pessoas que nós somos criados inteligentes. Gênesis capítulo 1, versículo 7 diz que o homem foi criado à imagem de Deus e ele foi criado para refletir a glória de Deus. Lembra das últimas lives? Nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Nós precisamos refletir a glória de Deus. Mas o que o texto de Gênesis 6 está dizendo é que os filhos de Deus começaram a se multiplicar. Os filhos de Deus começaram a crescer, começaram a estudar, começaram a ter muito conhecimento. A ciência da época começou a se multiplicar, meus irmãos. E Daniel diz que a ciência dos últimos dias também se multiplicaria. A ciência se multiplicaria, os homens e o conhecimento ia se espalhar pela terra. E o conhecimento começou a se espalhar por entre as pessoas antes do dilúvio. E não se falava em dilúvio, não se falava em chuva, não se falava... Então, os filhos de Deus começaram a se acomodar. Começaram a tranquilizar seu coração. E aos poucos a filosofia, a ciência, a cultura começou a engolir o povo de Deus. Não foi o que aconteceu com os filhos de Israel no Egito? Eles tinham a cultura de Deus ensinada a Abraão. Eles tinham os ensinamentos de Deus ensinados a Abraão. Eles tinham as leis de Deus dadas a Abraão. Mas eles entraram no Egito. E a semelhança dos filhos de Israel no Egito, os filhos de Deus antes do dilúvio começaram a comer, a beber, a ingerir e digerir a filosofia da época. O livro Patriarcas e Profetas diz que eles começaram a fazer alianças. E aí, alianças aqui, tanto do casamento quanto alianças comerciais. Jesus Cristo falou disso em Lucas capítulo 21, ele diz que os homens se casavam, davam-se em casamento, e os negócios prosperavam, né? Leia lá Lucas capítulo 21, quando Deus compara a sua vinda com a destruição do dilúvio.
ele fala justamente desses aspectos em que a cultura da época encheu o coração do povo a ponto de eles abandonarem a Deus. Os filhos de Deus começaram a se aliar aos filhos dos homens e aí casaram-se, deram-se em casamento e aí a terra se corrompeu. E o pior de tudo é que eles não frearam a violência. Não frearam esses caminhos. Os filhos de Deus passaram a ficar calados. Percebe? Passaram a ficar calados. E o texto está dizendo que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Eu não vou falar sobre esse arrependimento de Deus, porque o arrependimento de Deus é diferente. Não é a tristeza. Deus não fez nada de errado. Então, a tristeza para nós, o arrependimento para nós é tristeza por fazer algo errado. A tristeza de Deus é por ver que a criação dele foi deformada pelo diabo. E que a glória de Deus colocada no homem foi usada para perverter o caráter de Deus. Satanás agora usa a glória de Deus para perverter o caráter de Deus. Como isso acontece, Reinaldo? Por exemplo, um massacre, por exemplo. Um cabra entra numa escola com um revólver e começa a atirar e mata 20, 30 pessoas, como aconteceu em São Paulo, né? Como acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa. Então a glória de Deus pervertida, usada para deformar o caráter de Deus. Ou você pensa, como é que as pessoas pensam em Deus? Diz que Deus é amor. Então observe uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus para refletir a glória de Deus, agora entra numa escola e mata crianças de 2 anos a facadas, facãozadas, né? Com facão. Então, aquelas crianças que não morreram na creche lá em Santa Catarina, o que elas vão pensar de Deus? Qual é a imagem de Deus que aquelas crianças vão fazer? Qual é a imagem que elas têm, os sobreviventes de um massacre? Então, o ser humano criado à imagem de Deus, em Gênesis 6, versículo 2, diz que o homem, ele se tornou tão mau, tão violento, que ele começou a pegar várias mulheres. Aí vem a questão dos estupros, né? O estupro não começou agora. O estupro começou naquela época. Imagine o filho de Deus que ia para a igreja no sábado e olhou para a igreja ali e viu as filhas dos homens. Nossa, que menina bonita. Não tem uma menina bonita como essa aqui na igreja. Nossa, aquela outra ali é mais bonita ainda. E ele foi lá e raptou as duas. Ou as 3, ou as 4. Diz que eles tomaram. A palavra tomar aqui é tomar com violência. É o famoso estupro, né? Ou sequestro. Os rapazes da igreja olhavam para a igreja e não via muita moça bonita. Vai lá e sequestra as moças lá do mundo. E começou a poligamia aí. E Deus está vendo essa coisa crescendo, essa maldade crescendo, tomando vulto, né? 1000 anos, 1500 anos, e o ser humano cada vez mais distante de Deus, cada vez mais distante da realidade de Deus, distante da vontade de Deus. E não eram só as pessoas de fora da igreja, não eram só as pessoas de fora, não. Aí está dizendo que os filhos de Deus e os filhos dos homens, todo mundo. Mas Deus tem seus filhos na terra. Deus tem seu remanescente. E por causa do remanescente, então Deus manda uma profecia. Agora, por causa do remanescente, Deus profere uma palavra profética. O Espírito Santo não vai ficar no homem para sempre. E observe que o texto aqui é muito claro. O texto está dizendo que o Espírito Santo não agiria no homem. O que significa claramente que o Espírito Santo não estava só presente na terra.
não está só presente na igreja, ele está agindo no homem, no interior do homem. Meu irmão, você tem uma vozinha na sua cabeça, mesmo que você não sirva a Deus, mesmo que você não tenha um compromisso de fé com Deus, ou mesmo que você tenha tido um compromisso de fé com Deus e tenha abandonado a fé, como os antediluvianos, que abandonaram a fé, os filhos de Deus começaram a se prostituir com as filhas dos homens, começaram a se prostituir em todos os sentidos, né? Deixar os ensinos da palavra de Deus. O Espírito Santo estava agindo nele, no homem. O Espírito Santo foi dado para viver no homem. E aí vem a profecia. A profecia é: o Espírito Santo vai parar de agir em você. O Espírito Santo vai ser retirado de vocês. E aqui agora nós temos os dois aspectos da profecia. O aspecto geral: o Espírito seria retirado daquele povo de Deus apostatado, mesmo que estivesse ainda na igreja, daquele povo que não era de Deus, lá dos filhos dos homens. O Espírito Santo seria retirado da terra. O texto é claro, Gênesis 6:3 diz que o Espírito Santo não agirá para sempre no homem que Deus criou à sua imagem. Aqui não é só os filhos de Deus, não é só retirado da igreja, não é só retirado do mundo, é retirado de todos que pararam de aceitar a repreensão, de aceitar os caminhos de Deus, de aceitar a voz de Deus. O Espírito Santo foi enviado para repreender, para falar, para transformar. Então, quando a pessoa para de ouvir, quando ela para de aceitar o castigo de Deus, quando ela para quer dizer, ela não aceita o castigo, né? Nós somos muito rebeldes, nós não queremos ser castigados. Lê Hebreus capítulo 12 e você vai ver que nós não gostamos da repreensão. Provérbio também diz que a vara da disciplina traz felicidade para a criança. Se você retirar a vara da disciplina da criança, você vai causar um grande mal a ela. Então você quer um filho saudável, repreenda seu filho, diz o texto de Provérbios. Você quer um filho obediente e feliz, repreenda seu filho, castigue com vara, diz o livro de Provérbios. Provérbios 22 e 23 diz que é para você não retirar a vara das costas da criança. Porque a vara corrige, a vara educa a criança. Mas o povo de Deus não quis a repreensão. Lembra da oração de Neemias da live passada? O povo não quer ser repreendido, o povo não quer a repreensão, o povo não quer conselho, o povo não quer a direção de Deus. O povo não quer que Deus transforme seus caminhos maus em caminhos de fé e de bênção e de salvação. Lembra de Ezequiel capítulo 33, versículo 11? Deus disse: eu não tenho prazer na sua morte, mas que você se converta e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, diz a Bíblia. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. E o povo aqui, o povo de Deus, antes do dilúvio, começou a viver os seus próprios caminhos. Apostasia dentro da igreja. Meus amados, eu vou falar um pouquinho de apostasia ainda essa semana, lá em Tessalonicenses. Eu vou falar ainda de Mateus capítulo 24 essa semana, mas aguarde, porque a profecia aqui ela tem dois cumprimentos, cumprimento geral e cumprimento individual. E eu preciso gastar um tempo com você falando sobre isso. Quando Deus foi tirar os filhos de Israel do Egito, lá estavam os egípcios, filhos dos homens, e lá estavam os filhos de Deus. Quantos dos filhos de Deus que saíram do Egito entraram em Canaã? 2. Quantos entraram na arca depois de 120 anos de graça? 8. Percebem? Deus tem os filhos de Deus na terra, o remanescente. Deus, e na terra tem os filhos dos homens. Na igreja nós temos os filhos de Deus, o remanescente,
nós temos os filhos dos homens dentro da igreja. Os filhos de Deus que vivem misturado, praticando as coisas dos filhos dos homens. Então Deus dá uma profecia. Deus diz: filhos, eu tenho um recado para vocês. Eu vou dar a vocês 120 anos de oportunidade para vocês se arrependerem. Estou dando a vocês a oportunidade de corrigirem os caminhos de vocês, deixar o Espírito Santo corrigir vocês, disciplinar vocês, repreender vocês, amar vocês e transformar vocês. Ele vai falar com vocês. O Espírito Santo vai falar com vocês agora só 120 anos. Oh, meu Deus, é muito tempo, meus irmãos. Multiplique aí 120 anos, quantos dias são? 120 vezes 30, 365. 7 horas e mais 6 minutos. Acho que é isso. O ano tem 365 dias e 7 horas, parece. É que no final nós temos 360 e 24, 6 horas. 365 dias e 6 horas. Porque no final de cada 4 anos nós temos 366 dias. Então no 365 dias. Vamos colocar 365 dias. Ou se você quiser multiplicar por 30, né? Que tem 7 meses que tem 31 dias. Então você vai perceber aí que nós temos um ano de 360 dias. Então 360 dias. Que é o ano comercial. Meus amados, vezes 120 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo diz que nós só temos um dia para se converter. Porque Paulo diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 4, que hoje, se você que está assistindo essa mensagem, hoje, se você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, você não deve endurecer o seu coração. Hoje você não deve deixar passar a oportunidade de se arrepender e aceitar o caminho de Deus. Hoje você não deve deixar passar. Agora imagine, Deus está dizendo para os seus filhos e para as pessoas em geral. A profecia era para todos e era para o seu povo. A profecia era para a igreja e era para quem não era da igreja. A profecia era para todos. Deus estava dando a oportunidade para todos os homens que Ele criou à sua imagem, a oportunidade de se arrepender, se converter e ser transformado. Pelo Espírito Santo. 120 anos. E meus amados, durante 120 anos, os pregos foram batidos, foram fincados na arca. E diz o livro Patriarcas e Profetas que cada martelada dizia para eles: vai chover, vai chover. E eles não quiseram ouvir. O Espírito Santo quer falar, mas o povo não quer ouvir. Você está na igreja e você tem seguido seus próprios caminhos, tem feito suas próprias escolhas, mas o Espírito Santo está falando: Renivaldo, este é o caminho, ande por ele. Renivaldo, essa é a escolha correta. Mas Renivaldo não quer ouvir. E o povo foi casando, se dando em casamento, fazendo alianças comerciais. Meus amados, o Espírito Santo foi se cansando, Deus foi se cansando, e aí, né, Deus disse: vou dar um tempo de oportunidade para esse povo. Vou dar um limite para esse povo. Essa é a questão. Eu vou estabelecer um limite. Você não vai viver assim para sempre. Você não vai fazer o que você quiser vivendo para sempre. Lembre-se, naquela época os homens viviam muitos anos. Noé viveu 930 anos e foi um dos que viveu pouco. Nós temos homens aí que Matusalém, por exemplo, viveu 970 anos mesmo. 969 anos.
Então veja esse homem milenar que vivia até um milênio de vida. Não, não. Agora, vocês, não é de idade que eu estou falando aqui. Não estou falando de idade, não. Tá? Para meninos de 1 ano, para meninos de 20 anos, para meninos e meninas de 16, 17 anos, para homens e mulheres de 200, 300, 400 anos, Deus está dizendo, eu vou dar a vocês 120 anos de oportunidade para vocês mudarem o caminho de vocês, para mudar a história de vocês, ou eu vou destruir a terra com um dilúvio, com uma chuva. E a chuva vai cobrir toda a terra. Os mais altos montes, as mais altas árvores, serão todos cobertos pela chuva. E não vai ficar nenhum sobrevivente sobre a terra. Você acha que Noé levou 120 anos para construir a arca? Claro que não, meu irmão. Por maior que seja esse barco, porque o barco era grande, né? O barco tinha 120 metros de comprimento. Era 127 metros de comprimento. 127 metros de comprimento. Com 50 metros de altura. Mas não foi gasto 120 anos para construir esse barco. Eu vou dizer para você o seguinte, vamos dizer que Noé gastou 50 anos para construir o barco. Porque era um barco grande, deveria ter muitos compartimentos, muitos quartos nesse barco, né? Porque era para caber muita gente. Né? 120 metros de comprimento, meu irmão. Por 50 metros de altura, era 3 andares, meu irmão. 3 andares de 50 metros cada andar, ou de 15 metros cada andar. Então era uma coisa grandiosa. Era uma coisa grandiosa. Vamos dizer que Noé gastou aí 60 anos. Pronto, 60 anos construindo a arca. Que 120 anos, vamos dividir a metade. 60 anos construindo a arca. E ali os pregos, a zoada dos pregos, o som da serra, né? A fumaça das caldeiras fazendo betume. Ou preparando betume para colocar, para embetumar a arca. Todo aquele burburinho, toda aquela efervescência daquela grande empresa construindo a arca, era um convite de Deus. Deus está dizendo, filhos, vai chover e o Espírito Santo vai parar de agir em vocês. O Espírito Santo vai parar de falar, o Espírito Santo vai parar de se incomodar com vocês. Ele vai parar de falar em vocês. Vocês vão parar de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas o texto, verso 5, versículo 11, diz que a violência tomou conta das pessoas. A maldade tomou conta do coração. E eles pararam realmente de ouvir a voz do Espírito Santo. Agora você imagina, 60 anos ali a arca construída, 60 anos a arca falando para eles, Deus vai destruir a terra. Deus vai inundar a terra de água. E Noé pregando, Noé falando, o Espírito Santo falando, né? Através do seu profeta. Enoque pregou que Deus não estava satisfeito. Diz lá Judas, lê a carta de Judas, lá atrás do Apocalipse, você encontra a carta de Judas. Noé pregou, Enoque pregou, Sete pregou. Ah, meus irmãos, os filhos de Deus pregaram. Sem não, porque Sem era filho de Noé, né? Mas eu creio que ele pregou também. Né? Afinal de contas, Noé tinha 500 anos quando teve os 2 filhos, né? Deus foi muito paciente com aquele povo. 120 anos de graça.
120 anos de oportunidade para o povo em geral. Mas eu falei que essa profecia ela tem dois aspectos. O aspecto geral. Lá em Pedro, nós na live 10, eu falei de tempo, né? 2 Pedro 3, versículo 10, diz assim, ó: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus com estrepitoso estrondo passarão, e a terra e os elementos que nela existem serão queimados. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas. Percebe? Graça geral. Deus está dando tempo e oportunidade para as pessoas se converterem, se arrependerem, serem transformadas pelo Espírito Santo. Essa é a graça geral. Deus deu um tempo de graça para a nação, para o povo dele, antes do dilúvio. Deus deu uma oportunidade. Deus deu a oportunidade também para o individual. E aí nós encontramos Noé. E nós encontramos os filhos de Deus se corrompendo. Meu irmão, Deus é um Deus tão misericordioso que ele prefere, muitas vezes, trabalhar no geral. Quando Jesus Cristo profere uma profecia contra os filhos de Israel, Mateus 24, que nós vamos ver amanhã, é o geral, é a nação, é o povo de Deus sendo rejeitado, porque eles rejeitaram Deus primeiro. Deus tem na igreja um remanescente. E muita gente que está na igreja não receberá a chuva serôdia. Ao contrário, em vez de receber a chuva serôdia, perderão o Espírito Santo. Terão o Espírito Santo retirado deles, porque não querem, primeiro não quer repreensão, não quer castigo, não quer correção, não quer ser educado para ser justo, para ser íntegro, para andar com Deus. Lembra de Noé? Ele era justo, íntegro e andava com Deus. Lembra de Jó? Reto, íntegro, justo, temente a Deus. O texto poderia ter terminado, Moisés poderia ter colocado, como ele colocou para Enoque, como ele colocou para Noé. Jó andava com Deus. Abraão andava com Deus. Então Deus tem uma oportunidade para você. Deus tem uma oportunidade para o Renivaldo. Essa porta não vai ficar aberta para sempre. Meu irmão, você que está na igreja, aqui eu não estou falando igreja adventista não, tá? Eu estou falando aqui o povo de Deus, os filhos de Deus. Mesmo você cometendo pecados, mesmo você falhando com Deus, mesmo que o Renivaldo cometa falhas com Deus, ele não deixa de ser filho de Deus. Agora, esse filho de Deus pode perder a graça, pode perder a salvação. Pelas escolhas que Renivaldo faz, ele pode perder a salvação, mesmo estando na igreja. Batizado ou não, você pode estar em qualquer igreja. E mesmo os batizados é mais terrível, né, para os batizados, porque os batizados ele assumem um compromisso diante do manual da igreja, né? Diante de Deus, diante das pessoas. Ele faz uma confissão lá. São 13 votos, né? Crer em Deus, crer no Espírito Santo, crer na palavra, crer no batismo, crer na devolução fiel do dízimo, crer na pregação do Evangelho, crer na volta de Jesus Cristo, crer na igreja verdadeira, crer no Espírito de profecia, crer na oração intercessória.
São 13 votos que ele faz antes de ser batizado. E ele faz um voto de fidelidade a Deus. E os filhos de Deus, lá de Noé, no tempo de Noé, os contemporâneos de Noé, diz o verso 9. Os contemporâneos de Noé, os irmãos de fé de Noé, não estavam obedecendo os mandamentos. Apostasia dentro da igreja. Será que Deus não está falando para uma igreja hoje que está vivendo a apostasia dos princípios? Tem a Bíblia, mas segue a cultura, segue a filosofia, segue os ensinos, segue o conhecimento científico da época. Mas isso é no geral e no individual. Agora, meu irmão, 120 anos depois, o povo teve a oportunidade de entrar na arca e não entrou. Mas Deus é tão misericordioso que deu a eles ainda a chance de se arrependerem, de mudarem, de aceitarem o convite. Os pregos, o som da arca cessou, é verdade. Mas Deus ainda fez outro milagre antes do dilúvio. Um dia o povo estava lá festejando seu carnaval. E aí, de repente, alguém começou a gritar: uai, os animais estão vindo, os animais estão vindo, os animais estão vindo. O povo todo saiu para ver. E aquela fila de animal. Ferozes animais. Não os animais grandes, né? Mas os animais selvagens e os animais domésticos. Agora cada um, em fila indiana. 4 animais imundos, um casal, né? 2 casais, 2 machos, 2 fêmeas. Dos animais impuros. E 14 animais, 7 machos e 7 fêmeas, dos animais limpos. E Deus vai conduzindo esses animais. A arca de 127 metros, construída para o ser humano, dada a chance para o ser humano se arrepender, dada a chance do ser humano se converter. E muitos deles morreram naquela época, morreram justos e injustos. A porta da graça, a porta da arca se fechou para muita gente, mesmo antes do dilúvio. Mesmo antes da chuva começar a cair, a porta da arca já estava fechada para muita gente que desprezou o convite e morreram antes do dilúvio. Matusalém morreu antes do dilúvio, com 969 anos. Enoque foi levado para o céu. Mas imagine a geração de Noé, aqueles irmãos que estavam ali louvando a Deus na igreja, queimando o sacrifício. Até os filhos de Caim teve a oportunidade, porque Deus falou com Caim, Gênesis 4, leia 4, Gênesis 4, 4 a 7. Você vai ver que Deus falou com Caim. O Espírito Santo insistiu com Caim. Os filhos dos homens foram convidados também. Os filhos de Deus foram convidados a entrar na arca e os filhos dos homens foram convidados a entrar na arca. E diz o texto que eles não quiseram. A oportunidade geral e a oportunidade individual. O Espírito Santo vai ser retirado da terra. Vai ser retirado da terra e vai ser retirado dos homens. O Espírito Santo não vai ficar insistindo com você a vida toda, meu irmão. O Espírito Santo não vai ficar insistindo com você a vida toda, minha irmã. Meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo não vai ficar insistindo com você a vida toda. E aí os animais entram na arca. A oportunidade rejeitada pelos homens é aceita pelos animais. E quando os animais aceitam, os homens agora percebem que eles deixaram passar a oportunidade. Quando o último animal entra na arca, Deus disse: Noé, entre na arca você e a sua família, porque você tem sido justo nessa geração. Você tem sido justo nessa geração. Deus tem um povo fiel, meus irmãos, que não vai ser comprado, não vai ser corrompido pelas filosofias e culturas da nossa época. Esse povo, Deus diz, Jesus Cristo dirá para eles,
Mateus capítulo 25, vinde benditos de meu Pai, tome por herança o reino que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Deus tem um reino preparado para você. Deus tem uma arca preparada para você. Deus tem um céu preparado para você. Você precisa tomar posse da salvação, meu irmão. Não deixe passar a oportunidade. Amanhã pode ser tarde demais. Tem um hino do Inário Adventista, 128. Hoje você tem a escolha. Hoje você tem a oportunidade. Hoje você tem uma decisão a tomar. E aqui eu não estou falando para todos, não. Pode ser que a mensagem chegue para muita gente. Eu não sei quantas pessoas assistirão a essa mensagem. Portanto, essa mensagem é para todos aqueles que assistirem a esse vídeo. Deus está dizendo para você, eu tenho um tempo, um limite. E desse limite eu não vou ultrapassar. Então eu vou tirar o Espírito Santo, ele vai parar de agir em você. E veja que o texto não diz que o Espírito Santo vai agir para o homem, né? Não, vai agir no homem. Você sempre tem ouvido a voz do certo e do errado. Você sabe disso. Você que um dia deixou a igreja, você que escolheu o caminho do mundo, você que escolheu os prazeres transitórios dessa vida, você tem ouvido diariamente a voz do Espírito Santo dizendo, filho, isso pode te dar prazer momentâneo, mas não te dá felicidade, nem satisfação. Você tem ouvido a voz do certo e do errado no seu consciente, no seu inconsciente. Deus tem falado com você através da Bíblia, através das músicas, através dos pregadores, através de um folheto que alguém entregou para você, através de uma criança que deu um testemunho ou que pregou. Você vê uma criança dando um testemunho na igreja, nossa, que coisa linda. Uma criança cantando, louvando a Deus. Deus tem falado com você de muitas maneiras, meus irmãos. A porta ainda está aberta. Mas os antediluvianos não quiseram ouvir a voz de Deus. Não quiseram ouvir a voz do Espírito Santo. Não quiseram a repreensão, não quiseram o castigo, não quiseram a educação de Deus, e não quiseram ouvir a voz do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo foi retirado. E os animais entraram na arca. Diz o texto do livro do Espírito e Profecia, Patriarcas e Profetas, do livro Patriarcas e Profetas, que por um tempo eles começaram a questionar aquela ação de Deus ao levar os animais sem nenhuma mão conduzindo, os animais educadamente, respeitosamente, um animal selvagem ali. Imagine o leão ao lado da ovelha. Imagine um leão ao lado de um bezerro. Um tigre selvagem que não aguenta ver um coelhinho, né? E ele vai lá e mata o coelho e come prazerosamente. Ali ao lado dos coelhos, ao lado das... Imagine as hienas, devoradora de animais. Imagine o jacaré. Não, o jacaré não entrou na arca não, tá, gente? Jacaré nada, jacaré não entrou na arca. Mas imagine a zebra ao lado das hienas. Imagina. E eles começaram a pensar, como pode isso? Como pode os animais entrarem na arca se a oportunidade foi para a gente? Diz o texto de profecia que as festas, as luzes, os ensinos da época, a cultura, começou a sufocar essa voz, a última voz. A última oportunidade, os animais entraram e Deus disse para Noé, infelizmente, nem aos animais entrando na arca foi suficiente para levá-los a tomar consciência de que eles também precisavam entrar na arca.
E aos poucos eles continuaram a zombar de Noé porque a chuva não veio. Mesmo quando Noé entrou na arca, a chuva não veio no mesmo dia. Ainda se passaram 7 dias com Noé dentro da arca e os animais dentro da arca e as pessoas do lado de fora zombando da arca, zombando de Noé. Cadê a chuva, Noé? Cadê o dilúvio, Noé? Nada aconteceu, Noé. Você estava errado e agora nem pode sair da arca porque ela está trancada por fora. Olha, nós estamos vendo aqui 7 cadeados do lado de fora da arca. E não foi você que fechou a arca, Noé. Foram anjos. E as pessoas viram os anjos trancando a arca. Ali eles começaram a desejar estar na arca. Quando eles viram os anjos descerem do céu e fechar aquela grande porta. Imagine 50 metros de altura. 120 metros de comprimento, só tinha uma porta. A arca tinha janelas, né? Mas as janelas eram pequenininhas. E Noé não fechou nem a porta nem as janelas da arca. Os anjos fecharam. Deus trancou a arca por fora. E meus amados, quem estava do lado de fora da arca zombou de Noé a princípio, né? Porque os anjos foram embora, aquela voz da consciência parou de falar, o Espírito Santo se retirou deles, de todos os filhos de Deus que estavam fora da arca e filhos dos homens, perdidos. Ah, meus amados. E 7 dias depois começaram as gotinhas a caírem. E a terra foi coberta pela água. O mundo, e aqui está dizendo todos aqueles que não creram na palavra, todos aqueles que desprezaram a repreensão, todos aqueles que desprezaram a disciplina, todos aqueles que desprezaram a educação do Espírito Santo, eles pereceram. Jesus Cristo vai voltar e vai queimar essa terra, porque Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Você não precisa perecer, meu irmão. Você não precisa perecer, minha irmã. O Espírito Santo ainda está falando em você. O Espírito Santo ainda está falando contigo, dizendo: filho, filha, ainda tem tempo de você se arrepender. Você ainda tem chance, você ainda tem oportunidade. Eu quero transformar você. O povo pereceu porque não quis ouvir. E Paulo diz: hoje, se você ouvir a voz, não endureça o seu coração. Hoje, se você ouvir a voz, abra o seu coração. Meu irmão, eu quero fazer um apelo para você, individual, né? No geral, Deus vai destruir esse mundo, porque Ele sabe que não haverá uma conversão geral. Não há na história da Bíblia essa ideia, essa filosofia de que no final Deus vai salvar todo mundo. A história do dilúvio é uma prova disso. Eu vou fazer um apelo para você. A porta da graça não precisa se fechar para você. O Espírito Santo não precisa se retirar de você. Ele vai se retirar da terra. Ele vai se retirar de muitas pessoas, porque elas estão morrendo. Morreu, acabou a oportunidade. Morreu, não tem mais graça. Morreu, não tem mais salvação. Morreu, não tem mais julgamento. Você é julgado, você é salvo, você é repreendido, você é corrigido em vida. Assista a minha série, O Juízo de Deus, você vai entender. Não existe a oportunidade depois que você morrer, não, meu irmão. Morreu, acabou. A sua salvação está selada para a vida ou para a morte. Já passou a oportunidade. Enquanto hoje você tem a oportunidade, tome decisão. Tome a decisão de servir a Deus, de amar a Deus. É essa a sua decisão hoje? De entrar na arca? De aceitar a oferta da salvação, da vida eterna?
Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, obrigado porque a porta da salvação ainda está aberta. Jesus Cristo ainda faz intercessão pelos pecadores. Ele ainda está de braços abertos no santuário celestial, dizendo: filhos, eu amo vocês. Eu quero purificar vocês de todo pecado e quero trazer vocês para a minha casa. Pai, a porta do céu ainda está aberta para todos nós. Jesus Cristo, Ele é a porta da vida eterna, Ele é a porta da salvação. Ajude-nos hoje a tomá-lo como Senhor da nossa vida, a aceitá-lo como Salvador em nosso coração e entregar a nossa vida a Ele para sermos transformados pelo Espírito Santo, para estarmos contigo para sempre nos céus. Meu Deus, ajude-nos hoje a tomar essa decisão, porque nós mesmos não podemos. Não conseguimos, Senhor. Portanto, não retire o Espírito Santo de nós, mas que Ele hoje faça um milagre de arrancar de nós esse coração de pedra, esses ouvidos tapados. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e arranca o nosso coração, Senhor, e dá-nos um novo coração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.